Hoje é dia 14 de outubro do ano 2015. É uma quarta-feira. São 21h01. É hora de celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nós aqui não estamos vinculados a nenhuma igreja, nenhuma crença, a nenhuma doutrina religiosa. Nós temos uma formação em ciência médica, mas o ser humano não é somente físico. A medicina, ela se ocupa da doença física e, quando muito, de transtornos mentais. A doença física, pela clínica médica, pela pediatria, e depois, para os especialistas. Os transtornos mentais, a medicina busca o tratamento pela psiquiatria, pela psicologia e pela neurociência. Todos buscam, né, a cura. Cura é uma palavra tão curta e tão cheia de magia, né? Ela é sempre pronunciada em todas as doutrinas religiosas. Aliás, o que mais atrai fiéis aos templos religiosos é a palavra cura. Tão curta, né? Tão incrível. Eles buscam uma cura para um mal físico próprio, ou de algum ente querido, ou de algum próximo. Eles buscam cura para um transtorno mental. Eles buscam cura para um conflito familiar, uma cura para um desentendimento social ou de relacionamento, ou uma cura até para um desequilíbrio econômico-financeiro. Agora, para a ciência médica, a palavra cura está sempre ligada para a cura física, através de todas as especialidades, e da psiquiatria para os transtornos mentais. A cura mental, cura pelo poder da mente, ou cura pela energia mental, é uma poderosa ferramenta de cura, como já dissemos outras vezes, para as doenças psicossomáticas, as doenças acontecidas pela própria mente, que por reversão podem curar. Então, a mente tem o poder de causar doenças chamadas psicossomáticas. Assim, da mesma forma, a mente tem o poder de curar as doenças psicossomáticas. A medicina espiritual, que é a grande desconhecida da quase totalidade dos humanos, também se propõe a curas espirituais, admitindo que somos corpo, mente e espírito. Ou melhor, que somos antes espírito, depois mente e finalmente corpo físico. A medicina espiritual, ela na verdade se propõe à cura do doente. A medicina tenta curar a doença. Isso já é uma grande diferença. Mas voltando a nossas clínicas de dor do sistema músculo-esquelético, que é a nossa especialidade. Sem falsa modéstia, há 35 anos, pelo menos, que cuidamos de dor. Dor do sistema músculo-esquelético. Minha clínica médica, ela marca consultas de hora em hora. Eu não almoço. Comecei não almoçando, porque eu não tinha tempo para isso. E agora
eu condicionei e não almoço. Então, marco consulta das 8 da manhã, o dia inteiro, inclusive no horário de almoço. E de hora em hora, algum paciente senta na minha frente e começa a desfilar um rosário de dor ou de dores e de desamor pela medicina. Porque, na verdade, independente de minha vontade, a minha clínica tem um afluxo muito grande, uma afluência muito grande de pacientes de dores crônicas. Isso não foi pela minha vontade que isso aconteceu. Não, isso foi assim fluindo normalmente, entenderam? E eu, em tom de... para descontrair o ambiente, eu digo aos meus pacientes que meu café da manhã é dor, meu almoço é dor, meu jantar é dor. Porque é o dia inteiro lidando com dor, né? Outro dia uma paciente falou, mas que cardápio, hein, doutor? Pois é. A nossa clínica, veja bem, embora eu seja um cirurgião de formação ortopédica, reumatológica e neurológica, nós buscamos em nossas clínicas sempre soluções não cirúrgicas. Entenderam? Porque soluções cirúrgicas para ombros, dores crônicas de ombro, dores de coluna, dores nos quadris ou joelhos, elas são de solução com próteses ou implantes. Então vejam bem, prótese é você substituir algo natural por alguma coisa artificial. Por exemplo, uma prótese de quadril. Você faz uma cirurgia, tira fora uma articulação de quadril que está doente, está gasta, está causando muita dor ao paciente e incapacidade, e você coloca uma prótese. Entenderam? É uma medida de grande exceção. A prótese tem que ser evitada. Ela não pode ser uma medida de rotina. Entenderam? É assim que nós enxergamos em nossa clínica. Às vezes nós atendemos muitos joelhos gastos, que vêm com muita dor e muita deformidade. Vejam bem. Os doentes crônicos com problema de joelhos e desgaste de joelhos é uma multidão de pacientes que sofrem muito com isso, entenderam? Os desgastes de joelhos, eles não costumam ser simétricos, ou seja, se você imaginar um joelho em duas metades, a metade externa, a de fora, e a metade interna, aquele joelho que olha para o outro joelho, vamos imaginar o joelho direito, a metade externa é a que olha para fora. A metade interna do joelho é a que olha para o joelho esquerdo, se você está imaginando o joelho direito. Entenderam? É muito difícil um desgaste ser igual no joelho na metade de fora e na metade de dentro. Entenderam? Esse desgaste, se for maior na metade de dentro, as pernas se deformam em perna de cowboy. Quando o desgaste é muito maior na metade de fora do que na metade de dentro, as pernas se deformam em X. É o geno valgum. A perna de cowboy em medicina é o geno varum. Entenderam? Então vejam bem. Quando acontece essa deformidade, o desgaste pode ter uma velocidade muito lenta. Uma evolução muito lenta, poucas dores, o doente às vezes toma um analgésico, anti-inflamatório eventualmente, mas a perna vai entortando, ela vai se deformando. Quando essa deformidade atinge um determinado grau, a velocidade de desgaste e de deformidade aumenta muito e vai à incapacidade.
Entenderam? Então vejam bem. Sempre os pacientes perguntam, não tem como fazer um implante de cartilagem? Ou não tem como fazer um implante de células-tronco no joelho para formar um joelho novo? Então vejam bem. O grande problema do desgaste nos joelhos é o atrito. Toda vez que existe um movimento, esse movimento gera atrito. No joelho, o movimento do joelho gera um atrito, que pode ser muito menor ou muito maior. Entenderam? Então vejam bem. As cartilagens que revestem as articulações, elas não têm sangue. Não tem vasos sanguíneos na cartilagem. Entendeu? Então a cartilagem, ela se mantém viva, vitalizada, às custas de um líquido chamado sinovial. Então, vamos imaginar o joelho. Ele tem uma cápsula articular, uma membrana que envolve a articulação. Ela sela a articulação do joelho. Ela isola a articulação do joelho. Essa membrana se chama sinóvia. Essa sinóvia, ela produz um líquido chamado líquido sinovial, que tem uma textura gelatinosa. Esse líquido sinovial é a graxa, o lubrificante natural, que a membrana injeta na articulação para reduzir o atrito e manter vitalizada a superfície cartilaginosa articular. Mas vejam vocês, a pele que você tem hoje não é a mesma pele que você tinha alguns meses atrás. A pele sofre um processo de descamação e vem pele nova, de dentro para fora. Há um processo estético chamado esfoliação. Há cirurgias plásticas, chamada peeling, que é um lixamento da camada externa da pele. Por quê? Porque se espera que venha uma camada nova, de dentro para fora. E é exatamente o que acontece com a pele. E é exatamente isso que acontece com as nossas cartilagens articulares. Elas vêm se formando de dentro para fora. Mas vejam bem, a velocidade de formação da cartilagem tem que se igualar à velocidade de desgaste. E é isso que acontece nos atletas. O atleta, por exemplo, um corredor, ele tem um joelho que está selado por uma membrana chamada sinóvia, que produz um líquido sinovial, que lubrifica o seu joelho, diminuindo o atrito. E o pouco atrito que gera, que pode gastar a cartilagem articular, ela é reposta pela cartilagem nova que está vindo. Entenderam? E há um equilíbrio. Mas, com o tempo, por causas não tão bem conhecidas, mas na mulher tem a ver muito com a menopausa, vejam bem, esse líquido sinovial que lubrifica a articulação e vitaliza a cartilagem, ele diminui com o tempo. Na medida que diminui o líquido sinovial, aumenta o atrito. Aumentando o atrito articular, aumenta o desgaste. O desgaste não é igual. Então a perna começa a deformar. E a velocidade de formação da cartilagem articular fica menor do que o desgaste. Então gasta mais do que forma. É um balanço negativo. Entenderam? O que está nascendo de cartilagem nova não dá conta do que está gastando. Então, na hora que gasta muito a cartilagem articular, começa a gastar o osso. E o desgaste da cartilagem articular até o osso, causando um desgaste ósseo, dá um problema chamado necrose óssea. São verdadeiros buracos que se formam no osso, na zona
articular, entende? Que é uma necrose, uma morte das células ósseas por atrito. E isso causa muita dor. Causa dor, deformidade, limitação dos movimentos. Vejam vocês. E querer curar isso com analgésico, com anti-inflamatório, não faz sentido. Entenderam? O analgésico anti-inflamatório, ele abafa a sintomatologia do sintoma dor, mas não combate a causa do problema. Entenderam? Se o desgaste é muito grande, se a deformidade é muito grande, se o paciente não aguenta mais andar, é possível aí estar indicado uma prótese do joelho. Entenderam? Só que as próteses de joelho, elas têm que dar certo ou dar certo. Porque se der errado, é muito grave, as consequências são muito graves de uma prótese que foi mal indicada ou mal colocada ou com mau resultado. O paciente perdeu seu joelho natural gasto, que foi seccionado e posto fora. Em seu lugar entra uma prótese novinha em folha, de plástico e metal. E ela tem que se adaptar exatamente para substituir a função do joelho, que é a flexo-extensão. O movimento do joelho é flexo-extensão. E o joelho é uma articulação de carga. Você joga teu peso em cima de um joelho só. Quando você dá o passo, você tira um joelho do chão, você tira um pé do chão. Nesse momento que você tira o pé do chão para dar o passo, você está jogando o seu peso totalmente em cima do outro joelho, do outro pé. Entenderam? Então não é que cada joelho sustenta metade do seu peso, não. Cada joelho sustenta o teu próprio peso total. E tem mais. Se você está subindo uma escada, você precisa dar um impulso. Se tivesse uma balança no degrau, você ia ver. Se você pesa 80 quilos, quando você dá um impulso para subir um degrau, os 80 quilos vão para 120, 130. Então o teu joelho tem que suportar essa carga. Entenderam? Então, para um joelho deformado e gasto, isso é progressivo e caminha para a incapacidade. Entende? Então aí duas palavras são sempre pronunciadas. Sempre. Os pacientes sempre me contam. Primeiro, se culpa a idade. Ah, isso é da idade, é assim mesmo. Segundo, se fala, isso é incurável, não tem jeito. Não, nem uma coisa nem outra. Entenderam? Vejam bem. É claro que todo processo, toda doença, se você abordar uma doença quando ela está começando, quando ela está se manifestando, o resultado da terapia sempre será mais eficiente. Como digo, a melhor medicina é a preventiva, não deixar acontecer. Uma vez que começa a acontecer, nesse momento, o sucesso da terapia é muito maior. Agora, se você vai empurrando isso, vai empurrando para frente, vai empurrando e vai gastando, e a articulação vai gastando, e a deformidade vem vindo, de repente eu uso uma expressão e digo assim, uma hora a casa cai. E nesse momento que a casa caiu, muitos pacientes procuram a gente na cadeira de rodas. Entenderam? É um momento muito difícil. É um desafio muito grande tirar esse paciente da cadeira de rodas. E muitas vezes o desafio maior é tirar o paciente da cadeira de rodas sem prótese, sem cirurgia. Fazer um tratamento que possa devolver o paciente a uma vida quase normal, sem dor, e devolvendo a ele a capacidade de dar marcha, de deambular, de andar. Entenderam? Então, a medicina hoje, ela tem alguns medicamentos que até estão em moda, estão em voga. Né? E o tratamento,
de cartilagens gastas, de articulações gastas, se chama viscossuplementação. Então veja você, eu uso umas medicações de viscossuplementação que elas não só produzem lubrificação da articulação, como elas produzem estimulação da cápsula articular para produzir o líquido sinovial, que é a salvação. É o que vai reduzir o atrito e vai vitalizar uma cartilagem que não tem sangue. Como vocês sabem, o sangue é essencial para a maioria dos nossos sistemas. Ele leva o oxigênio, ele leva a nutrição da célula. A cartilagem não tem sangue. Então ela se nutre por imbibição através do líquido sinovial. É isso que a vitaliza. Se falta líquido sinovial, ela resseca, entre aspas. Ela racha, resseca, desgasta. Criam-se até fragmentos de cartilagem dentro da articulação, corpos livres. Tem até uma proposta cirúrgica de toalete do joelho, né, em que se introduz uma cânula de entrada e uma cânula de saída. Eles fazem uma verdadeira toalete do joelho, fazem uma lavagem da articulação do joelho para retirar esses fragmentos soltos, esses corpos livres intraarticulares, que funcionam como uma areia, aumentando ainda mais o atrito, prejudicando muito mais a articulação. Entenderam? Então vejam vocês, para o joelho em si, o importante, o princípio, eu digo assim, o princípio do começo, do início, é endireitar essa perna. Se a perna está torta, ela tem que ser alinhada. Não adianta nenhum tipo de tratamento que queira tentar tirar a dor, nem prótese, se essa perna não for alinhada. Se o X estiver muito grande ou a perna de cowboy estiver muito acentuada, isso tem que ser corrigido. Isso é engenharia. Eu digo ao paciente, você vem ao médico, mas teu problema é de engenharia. Como que você vai pisar numa perna que está entortando? Ela vai entortar mais. Ela aguenta teu peso todo. Entenderam? Então vejam vocês, existem soluções não cirúrgicas. Muitas vezes um paciente ele tem problemas secundários muito graves, como uma hipertensão acentuada. Ele pode ter um diabetes praticamente descompensado às vezes. Então são pacientes que os anestesistas invalidam o tratamento cirúrgico porque não podem submeter-se a uma anestesia de duração maior. E como fazer com esse paciente? Ficar dando analgésico? Ou jogando-os numa cadeira de rodas ou no leito? Entende? Então nós buscamos algumas soluções alternativas que possam dar um alento ao paciente. Possam dar, não um joelho novo, mas uma forma que permite ao paciente uma marcha, uma deambulação, uma movimentação que permite ao paciente sair da cadeira de rodas. Entenderam? Isso é possível dependendo do momento, do desgaste e da deformidade que vai se instalando. Quanto mais deformidade, maior a incapacidade. Quanto maior a dor, mais o doente evita andar. Maior a incapacidade. Se o doente não tem atividade física pela dor, vem osteoporose. E vem toda uma gama de problemas do paciente obeso, sentador crônico, daquele que não faz exercício, não faz movimentos, né? Vem hipertensão, vem problema para o lado dos rins, vem arteriosclerose, aumenta o colesterol, enfim, é todo um processo que a dor crônica causa, sem falar naqueles pacientes sentadores crônicos em cadeira de rodas ou no leito, que podem fazer escaras, aquelas feridas de solução difícil, né, por atrito, por compressão no mesmo local, por aumento da pressão naquele local. Entenderam? Então, veja você, o doente crônico, o doente de dor crônica é um desafio. Ele é um desafio. Ele é um desafio, entenderam?
para ele mesmo, para a sua família e para o próprio médico, entenderam? Mas nós sempre, na nossa clínica, nós valorizamos as queixas, mas não valorizamos a idade e muito menos o termo incurável, né? É um termo muito pesado, você falar incurável, entendeu? É um termo médico, é um termo que a medicina usa muito, entendeu? Para justificar a sua incompetência na cura de muitos males, né? Mas o nosso tempo está terminando desta jornada de hoje. Convido-os a participarem da nossa próxima jornada na próxima quarta-feira, no horário de 21 horas. Aqui estaremos mais uma vez. Se quiserem conhecer o nosso trabalho como médico, o site é www.ruicomercurio.com.br. Se quiserem conhecer alguma coisa sobre medicina espiritual, acessem o site www.medicinaespiritual.com.br. Todos perguntam se eu me considero um curador. Não, eu não me considero um curador, mas eu coloco as pessoas no caminho da cura. Entenderam? Agradeço toda essa atenção dispensada. Muito obrigado por ela. Tenham todos uma boa noite. Sejam todos muito felizes. Tenham todos muita saúde. Até a próxima.